Fala, turma de Bob! É muito bom estar aqui com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar do furdúncio que se tornou o filme mais recente do Corvo. Galera, é isso mesmo, um furdúncio. E infelizmente tem como protagonista Bill Skarsgård, o nosso bom e velho Pennywise. Para começar, eu tenho que lembrar que o Corvo já teve algumas encarnações cinematográficas. No total foram 5, incluindo a versão de 2024. Sendo que a versão mais relevante de todas é a que teve o protagonismo do nosso saudoso Brandon Lee, no filme de 1994. Vale lembrar que ele era nada mais, nada menos que filho da lenda Bruce Lee. Infelizmente, por conta de um erro de procedimento, uma das armas na produção ficou com uma bala de verdade engatilhada no cano. A bala atingiu Brandon enquanto o filme estava com 95% das cenas filmadas. Esse foi o seu último filme. Brandon tinha 28 anos na época. Eu vou dar uma parada importante no nosso vídeo para falar um pouco do personagem dos quadrinhos. Até mesmo para todo mundo entender por que o novo filme do Corvo realmente é um furdúncio. Para início de conversa, vamos falar dos motivos do James O'Barr criar o personagem, o Corvo. Ele estava noivo, e nessa época aconteceu uma tragédia. Sua noiva foi atropelada por um motorista bêbado. Essa perda fez com que ele se alistasse nos fuzileiros navais americanos como uma forma de tentar pelo menos reduzir a dor que ele estava sentindo pelo luto. Enquanto estava nos fuzileiros e servia na Europa, ele ilustrava manuais de combate para os militares. Entendendo que ele ainda precisava de uma forma de externar a dor pelo luto da perda da noiva, ele decidiu escrever sobre um personagem chamado Eric Draven, que retornava do além-túmulo para se vingar dos seus assassinos, aqueles que ceifaram a sua vida e da sua amada Shelley Webster. Nascia o personagem Corvo, que era uma entidade não mais apenas Eric Draven, mas algo muito mais sombrio, ao mesmo tempo um justiceiro vingador que estava pronto para buscar a vingança que traria a paz para ele e para Shelley. Eu preciso falar um pouco do filme de 94, porque o filme atual traz algumas liberdades criativas que não agradaram aos fãs. Tudo bem que não precisa ser uma refilmagem do filme de 94, mas a história não está consistente quando comparada com o filme com Brandon Lee, que mesmo com o falecimento dele e com os ajustes que foram necessários para que o filme fosse lançado, ainda é muito melhor que a versão com Bill Skarsgård. Uma das coisas que me chama a atenção é que na nova versão não fica clara a noção de amor entre Eric e Shelley. Em alguns momentos chega a ser meio tedioso, parece que só funciona quando eles estão utilizando alguma substância para se animarem e gerarem alguma química. E essa necessidade de prolongar essa relação no primeiro ato do filme fica desnecessária, demorada e absolutamente tediosa. No filme de 94, em poucos minutos de cena, percebe-se mais interação, amor e carinho entre Eric e Shelley do que em todo o primeiro ato do filme de 24. Eu te amo. Diz isso de novo. Eu te amo. Minha nossa. Tá pro restaurante. Tadã! Noiva da primavera. Isso sem falar de um dos momentos mais relevantes do filme de 94, que é a cena onde o Eric, o Corvo, limpa o corpo de uma usuária de substâncias dizendo para ela retornar para a filha dela, que precisa da mãe. Dá uma olhada na cena que você vai entender melhor. Fique longe de mim! Fique longe de Escuta. Mãe é o nome de Deus nos lábios e corações das crianças. Tá entendendo? Morfina faz mal pra você. Sua filha está nas ruas esperando por você.
No filme de 94, o personagem estava atrás de bandidos e estes são representados exatamente como desajustados, assassinos e usuários de substâncias. Ou seja, como é que nessa nova versão o Eric seria um usuário de substâncias? Isso não entra na minha cabeça, não faz o menor sentido para mim e o filme já se perde por aí. Lembra da origem do personagem? O Obar perdeu a noiva por conta de um acidente causado por um motorista bêbado, entenderam? E o erro mais grave é um primeiro ato longo para justificar um relacionamento que não funciona. A química dos personagens é totalmente zero, tá? Isso tem que ficar claro. Isso sem falar que a Shelley do primeiro filme é representada como um anjo pro Eric, como o amor mais puro possível. Já que nessa nova versão, a Shelley é uma porra louca e toma um zilhão de decisões erradas. O segundo ato se inicia com a morte dos dois personagens, que é trágica, mas não traduz a violência falada no filme original, que foi mais truculenta e agressiva. Quem narra é o sargento Albrecht para o Eric, que ainda sente toda aquela dor daquele momento novamente. Veja a cena a seguir. Eu não sei o que sou. Eu preciso que me diga o que houve com a gente. Bem, você voou da janela do 6º andar e... ela foi espancada e estuprada. Morreu no hospital. Ei, você perguntou. Olha, leia o arquivo, cara. Shelley Webster ficou 30 horas na UTI. O corpo dela finalmente desistiu. Eu vi, cara. Eu não pude fazer nada. Eu juro. Não me toque! Ei. Você tá legal? Eu a vi. Através dos seus olhos. E isso me espanta, pois a nova versão atinge um nível de violência maior do que o filme original, principalmente no início do terceiro ato. Mas ainda no segundo ato, existe uma relutância em aceitar o que o Eric se tornou e também não ficam claras as motivações para o vilão perseguir ele. Isso tornou o personagem mais complexo para usar seus poderes de cura. O seu orientador, que se chama Cronos, ainda cria mais confusão do que solução. Ou seja, nessa nova versão, o personagem estaria aprendendo a usar os seus poderes, ao contrário da primeira versão que já aparece mandando ver. Muita gente achou que essa parte era melhor que no filme original. Mas, na minha opinião, isso tem uma explicação, tá? Na versão original, ele não é apenas o Eric Draven. Ele é uma entidade que está junto com o Eric Draven. É o Corvo. Então faz sentido ele saber o que ele vai fazer. Na versão atual, o personagem chega a se questionar se realmente ele amava a Shelley. Pomba! O filme tinha que acabar aí, né? Se o cara tem dúvida disso, acaba o filme. A impressão que se passa é que os roteiristas queriam acabar logo com o filme correndo para chegar no final. Ah, detalhe importante. Falando em correria, a maquiagem do Corvo só aparece nos últimos 20 minutos de filme. Segura essa. Na versão original, o filme utilizava a violência de forma inteligente e algumas vezes você não via o que o Corvo fazia com os bandidos, mas via o resultado, ainda que, às vezes, rapidamente. E o foco na história eram os assassinos, o mandante do crime e, claro, todo mundo que atrapalhasse o Corvo para atingir esse objetivo. Na versão atual, apesar de o personagem estar aprendendo a usar os poderes, e vamos combinar que ele aprende rapidinho, a carnificina rola solta, e ao invés de focar somente na perseguição dos assassinos, ele sai espadaiando todo mundo pelo caminho no melhor estilo Highlander. No terceiro ato, passa uma sensação que os roteiristas ficaram sem papel para terminar o filme e simplesmente encurtaram o que podiam para gerar um final do embate entre o vilão Cramulhão e o Corvo. O final tão simples que você não sente qualquer receio que o Eric não vai sair de boaça da parada. Ou seja, um final né. No filme original, o final é épico, e o que é mais interessante, você não tem certeza se o personagem vai conseguir sair de boa. No filme original, haveria um guia do mundo do além que orientaria o Corvo, ditando as regras do que ele podia e do que ele não podia fazer. Esse personagem seria o Skull Cowboy, mas todas as cenas com este personagem foram deletadas na versão final. Vou colocar uma cena para vocês terem uma ideia de como seria um pouco dessa relação do Corvo com o Skull Cowboy. Quit screwing around. Your job is done. The threats to the living are not your concern. It's not that easy.
Get out of my way. You risked everything. I took that risk and lost. That's your story. You'll go as a mortal alone. I'm already alone. Then choose. Choose and be damned. O ator que interpretou o Skull Cowboy foi Michael Berryman, conhecido ator de filmes de terror dos anos 80 e 90. Só olhar para a carinha dele que você já vai lembrar quem ele é. Na nova versão, temos um guia no além, que é um ponto positivo, como se fosse alguém para dizer ao Eric o que aconteceu e o que ele pode e não pode fazer. Mas eu acho que os roteiristas aproveitaram mal o personagem e ele não ajuda muito o Corvo. Mas ainda assim, esse guia, nessa versão, é uma das boas ideias que ficaram para a gente guardar. Como eu disse ainda há pouco, o nome do personagem é Cronos, que fica numa estação de trem que está entre os mundos físico e espiritual. Ele é interpretado pelo ator Sami Boadilla, que até tenta, mas não acho que ele ajuda muito na jornada do novo Corvo. Com isso, pessoal, termino esse vídeo sobre o furdúncio que fizeram com um personagem tão fascinante como o Corvo de James O'Barr. Mas é como eu sempre digo, assista ao filme. Ou melhor, assiste os dois filmes. O primeiro está disponível aqui no YouTube e dublado, tá? Então não tem problema de assistir. E assiste mesmo, até para você tirar a dúvida se eu estou sendo talifã do original ou se faz sentido o que falamos aqui da nova versão. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aproveita e comenta aqui embaixo também se você concorda comigo ou se você achou essa nova versão melhor que a original. Obrigado pela sua visita e enjoy the video.